Olá, pessoal! Bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, pode mudar tudo no futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um desdobramento bem sério que levanta uma pergunta pesada e que a gente vai explorar juntos. Se vocês curtem esse tipo de análise direto ao ponto, já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder nada, beleza? E a grande questão é exatamente essa. Será que a papuda está mesmo no horizonte de Bolsonaro? Isso, gente, deixou de ser especulação. Agora existe um documento oficial que foi enviado diretamente para o STF e que transformou essa possibilidade em um debate, sabe? Um debate concreto e, mais do que isso, urgente. E o que deixa tudo tão sério são as palavras exatas do pedido que a gente está vendo aqui na tela. Não é boato, é o trecho do ofício que foi lá para o Supremo. A solicitação é bem clara, né? Uma avaliação médica formal com um objetivo muito específico: verificar se a saúde do Bolsonaro é compatível ou não com a vida na prisão. Certo, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender o peso dessa solicitação, a gente precisa dar um passo atrás e ver quem fez o pedido e, principalmente, por quê. A história é a seguinte: foi o governo do Distrito Federal que bateu lá na porta do ministro Alexandre de Moraes. O pedido é direto ao ponto. Eles querem uma avaliação médica oficial para o Bolsonaro. O objetivo final é ter um laudo que responda assim, preto no branco, se o complexo da Papuda tem ou não tem condições de recebê-lo. Mas por que esse pedido agora, né? A resposta está num grande impasse, uma briga de braços sobre o local de uma eventual prisão. As autoridades simplesmente não conseguem chegar a um acordo e essa falta de consenso criou um dilema que precisa ser resolvido para ontem. E o momento disso tudo não é coincidência nenhuma. O próprio documento fala na proximidade do julgamento. Ou seja, a decisão final está batendo na porta e as autoridades precisam saber exatamente para onde enviar os condenados caso as penas sejam mantidas. O tempo simplesmente está acabando. E aqui, nesse slide, dá para a gente ver bem o tamanho do impasse. De um lado, a gente tem a Polícia Federal dizendo, olha, aqui não tem estrutura para penas de longa duração. E do outro, o governo do DF levanta a bandeira da saúde, argumentando que a Papuda talvez não tenha os recursos médicos necessários para o ex-presidente. Então são duas posições que criam esse vácuo, essa incerteza sobre o destino dele. Isso nos leva então para o ponto central de toda essa discussão: a saúde de Jair Bolsonaro. Esse se tornou o fator que pode literalmente decidir tudo, sabe? É o que está moldando cada passo desse debate. E essa preocupação do GDF não vem do nada. Ela se baseia num histórico médico que todo mundo conhece. A gente está falando de várias cirurgias, aquelas crises de soluços que já o levaram para o hospital e, mais recentemente, um diagnóstico de câncer de pele. Cada um desses pontos tem um peso enorme na decisão. E aqui está o ponto crucial. A fonte aponta que essa preocupação toda com a saúde pode ser vista como uma estratégia, um pretexto, como diz o texto, para abrir caminho para um pedido de prisão domiciliar. Seria uma alternativa à prisão num presídio comum. Ok. Então, com esse impasse todo e a questão da saúde sendo a peça-chave, quais são os cenários que estão realmente na mesa? Vamos dar uma olhada no que está sendo considerado. Afinal, para onde ele iria? Basicamente, as opções se resumem a isso aqui. Esse quadro organiza bem as possibilidades, né? A prisão domiciliar ela é considerada uma opção viável, justificada tanto pela idade quanto pelo quadro de saúde. Já a ideia de mantê-lo num quartel do Exército, essa foi completamente descartada. A avaliação é que isso poderia inflamar apoiadores e criar novas mobilizações em áreas militares, um risco que ninguém está disposto a correr. Mas, olha, apesar de toda essa discussão, a Papuda continua sendo a opção número 1, o caminho padrão. Só que tudo isso pode mudar com uma única assinatura. A decisão final, mesmo, está nas mãos da equipe médica. Se o laudo disser que não dá, o STF vai ter que voltar para a estaca zero. Certo, o cenário está entendido. Mas e agora? O que acontece nos próximos dias? O cronograma já está bem definido. Anotem essa data aí. Sexta-feira, 7 de novembro. É quando a primeira turma do STF começa a julgar os recursos. E a expectativa geral é que as condenações sejam mantidas, o que vai colocar uma pressão gigantesca para que essa decisão sobre o local da prisão seja tomada e rápido. E no final, tudo se resume a esta pergunta: com o STF prestes a bater o martelo e um laudo médico a caminho, qual vai ser o desfecho para o ex-presidente? A resposta, seja ela qual for, vai marcar um novo capítulo na história política do Brasil.
Para continuar acompanhando tudo isso de perto, se inscreve aqui no Opa News BR. A gente se vê na próxima análise.